Então, o título do meu trabalho é o Programa Futebol para Todos, uma análise das relações do Jornal Clarim, Governo Kirchner e a Associação de Futebol Argentino no contexto da mediatização. O objetivo ele já se torna claro, né, a partir do título do trabalho, analisar as relações entre o governo, a AFA e o Grupo Clarim durante o processo de estatização, porque o programa Futebol para Todos nada mais é do que a estatização do futebol argentino, né, a partir dos direitos de transmissão das partidas do campeonato. Para a gente chegar ao problema da pesquisa, a gente identificou alguns pontos, né? Primeiro, o conflito entre o governo Kirchner e o Grupo Clarim. Esse conflito ele estava principalmente nesses três pontos, né? O cancelamento da fusão de empresas de TV a cabo, eram duas empresas, a Cablevision e a Multicanal, que o governo autorizou essa fusão e depois voltou atrás por entender que essa medida daria muito poder ao Grupo Clarim. A proposta da Lei de Meios Audiovisuais, que em linhas gerais ela acabava por prejudicar vários dos meios privados, as empresas privadas de comunicação na Argentina. Entre elas, o Grupo Clarim também. Claro que teve alguma questão de democratizar a comunicação, principalmente no âmbito das rádios comunitárias, das TVs comunitárias. E o que a gente vai trabalhar, né, e foi o terceiro ponto identificado nesse conflito, que são os direitos de transmissão do futebol argentino. A participação do campo esportivo na construção desse problema vem a partir da reivindicação por salários atrasados feitos pelo Sindicato dos Jogadores Argentinos, a futebolistas argentinos agremiados, a influência da AFA e Júlio Grondona. Júlio Grondona está na presidência da AFA desde a década de 70, é o grande chefe do futebol argentino, né? Então ele tem uma rede de influências, uma rede de contatos dentro do futebol argentino que permite com que ele caminhe por todas as rodas de poder, né? Então ele tem uma grande influência política também, além de comandar o esporte na Argentina. E o interesse dos clubes em maiores receitas, que é sabido que os clubes de futebol, mundialmente, eles gastam mais do que recebem. E isso, claro que eles argumentam a paixão na administração e tudo mais, mas isso é um problema que acaba aumentando a folha de pagamento dos jogadores e os clubes não conseguem sustentar esse pagamento, o que acaba desequilibrando as contas dos clubes de futebol. Então, houve a instituição do Programa Futebol para Todos, né, a partir de uma quebra de contrato unilateral entre a AFA e a TV. E essa quebra de contrato ela aconteceu unilateralmente porque foi a AFA que definiu isso e a TV, por consequência, ameaçou com ações judiciais que fez essas ações judiciais, embora não tenha dado o resultado que a TV esperava, até porque a quebra de contrato aconteceu porque o governo entrou na negociação com a AFA e isso fez com que o governo pudesse dar toda a segurança jurídica, dar toda a segurança do aparato governamental para que a AFA não sofresse, a AFA e os clubes não sofressem as sanções que poderiam sofrer na quebra de um contrato que ainda teria 5 anos pela frente e que envolvia 268 milhões de pesos anuais, né, por 5 anos. Voltamos. O campo midiático aborda um ponto de vista. O campo midiático versa pela linhagem econômica, pela visão empresarial, né? Então ele sempre defende o ponto de vista econômico, as reivindicações de salários atrasados e a liberdade econômica. Os campos sociais atuam e oficializam os fatos. E depois a gente vai ver que o campo midiático ele também é um campo social, né? E ele acaba atuando, só que no início ele trabalha como um suporte. No início do caso ele trabalha mediando esse conflito entre os campos sociais. E as investigações de Majul e Moscovski faz com que a gente trace um caminho paralelo. A gente consegue identificar que existe um caminho que é de domínio público e que é mostrado pelos meios, pelo campo midiático, e
um caminho de bastidores, de relações políticas que acontecem no âmbito entre os poderosos da AFA, os poderosos do governo, né, e que o Clarim não participa, né, e não tem como externizar esse conhecimento. Então chegamos à questão e a gente busca resolver como se dá as relações entre o governo Kirchner, a AFA e o Grupo Clarim no contexto da instituição do Programa Futebol para Todos, numa sociedade em processo de mediatização. As motivações, então, para esse trabalho, né, a gente, principalmente a apropriação do esporte como ferramenta política, que historicamente isso acontece, e aconteceu entre ditaduras, aconteceu entre governos populistas, né, o governo sempre consegue se utilizar do esporte como ferramenta de promoção, de imagem, de popularidade, né, porque no momento que a seleção argentina é vitoriosa, a Argentina é vitoriosa, e assim acontece com todos os países que têm o esporte forte. A influência dos interesses empresariais sobre os modos de anunciação do campo midiático, isso a gente vai ver a partir das constatações que o jornal Clarim defende a visão empresarial, né, e sempre põe isso em evidência nos dispositivos de anunciação e nos seus modos de dizer. A participação estatal em um negócio até então comercial, né, que existe algumas participações estatais nos direitos de transmissão do futebol em geral, mas a participação estatal na Argentina, ela acaba se tornando uma participação muito mais governamental, e essa é a questão que existe uma diferenciação e é bastante criticado, né, que o governo é que está fazendo essa negociação dos direitos de transmissão e não o Estado, e existe uma linha tênue, né, entre a participação das gestões governamentais e do aparato estatal. A transmissão ao vivo em TV aberta de todos os jogos do Campeonato Argentino da Primeira Nacional. Isso é uma peculiaridade porque na maioria dos países que tem um campeonato forte de futebol, os jogos são mostrados em TVs a cabo, em canais fechados e tudo mais, e na Argentina todos os jogos são transmitidos pelo Canal 7, pela TV pública, todos os jogos da Série A em canal aberto. Então, para o nosso aporte teórico, a gente primeiro contextualiza toda essa realidade argentina a partir da chegada do futebol no país e a criação da Associação de Futebol Argentino, desde o amadorismo até os dias de hoje. O início da cobertura esportiva no país, a gente fala um pouco sobre essa participação do jornalismo na cobertura dos esportes na Argentina. Peronismo e kirchnerismo, que são as duas correntes que precisam ter esse aporte teórico, porque o kirchnerismo ele é partidário do Partido Justicialista criado por Vladimir Perón. E existem algumas semelhanças entre as suas gestões, embora muitas diferenças também, né? Mas existe muita semelhança. E essa semelhança a gente pode ver na apropriação política do esporte feita pelos dois presidentes. E pelos dois presidentes e também por suas esposas, né? Evita Perón foi importante, assim como Cristina Kirchner hoje é importante na Argentina. No campo da comunicação, então, o segundo capítulo trata sobre as teorias de campo e mediatização, os conceitos e gênese dos campos sociais, a partir dos estudos de Bourdieu e também de Esteves e Rodrigues. Esses dois vão tratar mais também sobre as funções e características do campo midiático e o processo de mediatização da sociedade, nas teorias de Fausto Neto e de Veron, principalmente. As estratégias metodológicas, então, a gente utiliza 34 matérias publicadas no jornal Clarim, de 23 de julho de 2009 até 22 de agosto do mesmo ano. A gente escolhe 3 dispositivos de anunciação, o antitítulo, o título e o subtítulo dessas matérias. Dos websites da AFA e da Casa Rosada, a gente pega todos os textos que falam sobre
sobre o caso, são 8 textos, né, 4 de cada website, e também as investigações de Maju e Mochkovsky, que traçam aquela história paralela que eu tinha comentado, que traça uma realidade diferente da que é da cobertura jornalística diária. Procedimento metodológico, a gente começa pela observação sistemática e utiliza para análise a análise semiológica de Veron. Então, para as constatações, os modos de enunciação do jornal Clarim: a defesa da liberdade empresarial, a crítica à intervenção governamental no futebol, a legitimação dos demais campos sociais e o choque de opiniões. A legitimação dos demais campos sociais, ela acontece porque o campo midiático representado pelo Grupo Clarim, pelo jornal Clarim, legitima todas as ações que o campo político e o campo esportivo tomam. Mas, em alguns momentos, acontece esse choque de opiniões e um desses choques é bastante emblemático, que é em relação à reunião que teria existido entre o presidente da AFA e o ex-presidente argentino Néstor Kirchner, né? Essa é uma reunião que é negada pelas fontes oficiais, é negada pelo campo político, é negada pelo campo esportivo, e apenas o campo midiático sustenta essa ideia, o que é quando acaba sendo entrevistado pessoas ligadas ao fato, né, como o próprio Kirchner, eles acabam tratando com ironia essa participação, essa reunião entre o campo político e o campo esportivo. E a defesa da liberdade empresarial, né, o jornal Clarim, como um grupo econômico, ele tem um interesse, né, na liberdade empresarial sem intervenção governamental. E é o que o jornal acaba constatando que esteja acontecendo e começa a criticar a partir dos seus dispositivos de enunciação. Esse caminho da mediação, a mediatização é importante porque nos episódios iniciais de análise, a gente divide em 5 episódios o caso, o acontecimento, né? Os episódios iniciais, a gente nota que o Clarim age como um suporte, ou seja, a partir das teorias do campo midiático, de Esteves e de Rodrigues, o Clarim age como um suporte porque ele faz a mediação do conflito entre os campos esportivo e político. E o que acontece? No momento em que ele faz essa mediação, ele acaba participando apenas como um meio de comunicação. Ele apenas repassa a informação, ele trata sobre o que o campo esportivo e o campo político estariam negociando, né? Então, é apenas como um suporte. Nos episódios finais, o Clarim age como um ator, ou seja, ele tem uma atuação própria no caso, ele acelera o seu regime de funcionamento porque ele se sente prejudicado. Ele faz parte dessa negociação e ele vê que ele está sendo escanteado de um programa que envolve milhões de pesos